Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte linear, potência no transistor série. Exemplo TL431 como fonte de corrente e tensão, parte 1. Um dos inscritos fez um comentário sobre o TL431 como fonte de corrente, onde falou sobre a potência no transistor série das fontes. Então eu percebi que nunca tinha abordado o tema. Então vou fazer isso nesse tutorial. O nome do inscrito está na descrição desse vídeo. Vamos lá? Vou começar analisando essa fantástica fonte de tensão linear com o fantástico TL431. Se você não consegue entender como essa fonte funciona, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Lá eu deixei o link para o tutorial que mostra como essa fonte funciona. É muito simples. A pergunta é: será que o transistor série tipo 122 está bem dimensionado? Esse é o transistor série. Nesse tipo de fonte, ele é o responsável por ajustar a tensão de saída. Ele será o reforçador de corrente. Todo o trabalho pesado é com ele mesmo. O que você precisa conferir é se o transistor série está trabalhando dentro dos seus limites. Tensão coletor-emissor máxima, corrente máxima, potência máxima. Todas essas perguntas passam pela característica do transistor. Nesse caso é o tipo 122. Então, o primeiro passo é pegar os dados no datasheet do componente. A capa do datasheet do tipo 122 é mostrado na figura. Os dados que precisamos saber são corrente máxima. Esse é um dos dados mais importantes. Nesse caso é 5 amperes. A tensão máxima de trabalho, 100 volts corrente contínua para o tipo 122. Note que o tipo 121, a tensão é 80 volts e o tipo 120 é 60 volts. Essa é a principal diferença entre esses transistores. Eu, sempre que posso, compro o tipo 122, o de tensão mais alta. A potência máxima em todos os tipos da família 120 é 65 watts. Pronto! Com todos esses dados, vou analisar o circuito e ver se ele está dentro da especificação do transistor. E mais ainda, vou ver se posso ampliar os limites. Primeiro, qual a máxima corrente nesse circuito? No diagrama não diz nada. Esse é um circuito simples, não especifica a corrente máxima porque não tem controle de corrente. Esse é um problema. Se um curto for colocado na saída, o transistor queima na hora. Afinal, um curto tende a elevar a corrente ao limite do circuito. O limite é o transistor, mas o transistor tem uma corrente limite de 5 amperes. O que fazer então? Uma solução simples é colocar um fusível em série. Um fusível de 5 amperes, mas tem que ser um fusível rápido. Ou alterar o projeto colocando um controle de corrente, como foi mostrado no tutorial 4 da série sobre o TL431. Todos esses tutoriais estão na descrição desse vídeo. Note que no projeto com controle de corrente, a corrente máxima é de 1,1 ampere, abaixo do limite do transistor, então está correto. No projeto da fonte linear, você deve salientar a corrente máxima, 5 amperes. Então vou colocar na especificação da saída. Com essa informação é possível calcular a carga máxima. Isso é, o menor valor da resistência de carga. Lei de Ohm simples, aplicada ao pior caso. Tensão de saída igual a 10 volts, essa é uma fonte ajustável, e corrente máxima 5 amperes, definida pelo transistor. Isso dá 2 ohm. Então, a saída não pode ser colocada em curto. E o valor da menor resistência de carga deverá ser maior do que 2 ohm. Agora vou verificar se a potência no transistor está dentro do especificado. A potência é igual à tensão VCE multiplicada pela máxima corrente no transistor nesse circuito em particular. A corrente máxima nesse circuito é igual a 5 amperes, já foi visto antes, é a máxima corrente do transistor. Para calcular a tensão VCE nesse circuito, vou escolher o pior caso, quando a tensão de saída for a menor, 2,5 volts. Agora é só usar a lei das malhas para determinar VCE, considerando a tensão de entrada igual a 12 volts. É o caso particular desse circuito. Calculando a tensão VCE para esse caso particular, é de 9,5 volts.
Substituindo na equação da potência, calculando dá 47,5 watts, bem abaixo dos 65 watts máximos do transistor. Então o projeto está ok sob o ponto de vista da potência. Nós calculamos o VCE para o caso particular com a tensão de entrada em 12 volts. Mas qual a tensão máxima de entrada esse circuito suporta? Vou determinar a tensão máxima de entrada a partir do ponto de vista da potência. Esse é o primeiro critério. A potência máxima no transistor é igual à tensão VCE máxima multiplicada pela máxima corrente no transistor. Nós calculamos o VCE para a tensão de entrada de 12 volts. Agora vou determinar o VCE máximo a partir da máxima potência. Com o VCE máximo, será possível calcular a tensão máxima de entrada. Será que é possível aumentar muito além dos 12 volts? Então é só trabalhar a equação da figura. Isolando a tensão máxima fica: tensão VCE máxima é igual à potência máxima do transistor dividido pela máxima corrente desse circuito. Substituindo os valores e calculando, a tensão VCE máxima é 13 volts. Simples assim. Agora sim, é só usar a lei das malhas para determinar a máxima tensão de entrada para o pior caso, quando a tensão de saída for mínima e a tensão VCE for a máxima. Substituindo os valores, VCE é igual a 13 volts, calculado ali em cima. A tensão de saída mínima é 2,5 volts. Então, a tensão de entrada máxima é igual a 15,5 volts. Note que fantástico! Uma tensão bem menor do que os 100 volts da tensão máxima para o transistor descrita no datasheet. Mas se essa tensão ficasse próxima ou maior do que a máxima tensão do transistor, então você teria que avaliar usando somente o critério da tensão. Eu vou corrigir a máxima tensão de entrada, é 15,5 volts. Você viu nesse tutorial como calcular os valores máximos numa fonte de tensão linear. Essa mesma filosofia pode ser usada para qualquer fonte linear, como veremos no próximo tutorial. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!